Vamos fazer nessa oração. Então, eu preciso comentar uma coisa. Recebi uma mensagem enorme no direct, de uma pessoa falando que gostou muito da oração, fez algumas orações com a gente, e aquilo levou uma paz imensa para essa pessoa. Só que ela estranhou o fato da gente fazer uma oração sem mencionar Deus. E aí ela perguntava o que era GE e por que isso e tal. Enfim, né, não vou me alongar, mas eu falei para ela, né, o que era GE, o que eu penso sobre Deus, né? Falei que a gente não tem esse cunho religioso e que se Deus é e está, eu não preciso ficar aclamando ele pelo nome porque eu sou uma parte dele. Então ele compreende, tudo isso é uma coisa só e o que a gente agradece e pede é em nome de algo maior. Então eu não preciso ficar falando. Enfim, expliquei melhor do que isso que eu tô fazendo agora, porque eu tô morrendo de sono. Mas é para explicar, para contar para vocês isso. E, e também ouvi vocês sobre isso. Falei, vou levar isso para GE. Em algum momento incomoda o fato da gente fazer uma oração sem mencionar Deus? Curiosidade. Respondem aí nos comentários, por favor, gente, porque eu tô curiosa. E, e é isso, a oração de hoje é para as crianças nesse momento da pandemia, né? Ai, que coisa linda. Coisa linda. Juro que eu fiquei animadíssima desde quando veio isso. E vamos lá então, vamos concentrar nossas energias nisso. Porque a gente precisa lembrar que nem todo mundo que é pai e mãe deveria ser pai e mãe. Então, assim, tem muita gente sofrendo nesse momento também por isso, porque não tem paciência, não tem mais recursos, subterfúgios para distrair uma criança dentro de casa. Não sabe o que fazer. Queria, porque queria que as escolas estivessem funcionando, mesmo nesse momento, porque a pessoa não aguenta mais, né? Não vou nem usar minhas palavras. Mas a maternidade é uma escolha. Então, é uma escolha que precisa ser feita com muita responsabilidade, porque não tem volta, né? Não tem volta. Tem uma criança que depende, que vai virar um adolescente, vai virar um adulto, que vai depender de você pro resto da vida. De alguma forma, né? Se não financeiramente, se não emocionalmente, sempre vai ter um laço aí. Então, eu quero fazer um grupo. Estou justificando demais para falar que eu quero fazer um grupo. A oração vai para as crianças, mas vamos também mandar uma energia para esses pais, que eu até pensei em deixar para a semana que vem, mas meu Deus, tem um fim de semana inteiro pela frente. Então, vamos é, agrupar a oração em filhos e pais, né? Crianças nesse momento da pandemia. Vamos lá, vamos nos concentrar, sentir esse flow aí energético. Vamos imaginar todas essas crianças, que são vários níveis, né? O sofrimento é em vários níveis. É em nível de escassez, né? Existem crianças agora que estão passando fome, que nunca passaram antes, mas que seus pais realmente não têm recursos financeiros para colocar essa comida como colocava antes dentro de casa. Vamos pedir por essas crianças, pedir amparo, pedir, por incrível que pareça, lucidez, pedir clareza, calma e pedir fé por elas. Que essas crianças consigam enxergar o que é esse momento e consigam sentir fé. Fé na ludicidade, fé nos encontros, fé numa alimentação diferente, né? Quando você sente muito amor, você também se sente nutrido. Então, assim, que pelo menos esse amor chegue nessas crianças, que elas se sintam um pouco mais nutridas, a ponto de perceber menos essa fome. Vamos pensar nas crianças que estão fora do convívio de que elas costumavam ter, das crianças muito apegadas aos avós, das que passavam dias com os avós e não podem agora, das crianças que contavam com a companhia, que por muitas vezes é única, dos colegas de escola, dessas crianças que se sentem muito solitárias e que tinham nos amigos esse apoio, esse esteio. Vamos enviar para todas essas crianças esse sentimento de compaixão, de amorosidade, de respeito. A criança é um ser humano e a gente fazer esse reconhecimento é muito importante. Então, nós honramos e respeitamos todos os seres humanos em versão miniatura, todas as crianças. Vamos voltar agora essa atenção para os pais de primeira viagem, os pais descompensados, os pais desesperados, os pais tristes, os pais em necessidade, os pais depressivos, os pais com qualquer tipo de transtorno, os pais imaturos, os pais desempregados. Vamos pensar neles, direcionar a eles toda essa energia de amparo, de luz, toda essa energia que engloba o nosso ser, que é vinculado à Mãe Natureza. Que esses pais consigam enxergar uma saída, que eles consigam ter calma e paciência para usar da criatividade, para encontrar soluções,
que esses pais consigam aceitar melhor a maternidade e a paternidade, que eles não descontem, em hipótese alguma, nos filhos as suas frustrações, que eles se sintam recompensados através de atos muito simples, como um sorriso, como uma palavra, que esses pais encontrem força e energia para ter atitudes embasadas no amor, no afeto, no carinho e no respeito. Que tudo isso que está sendo passado seja nada mais, nada menos que uma aprovação, um lugar de possibilidade espiritual, de elevação. Nossa, tem gente que está precisando muito. Que bom que a gente está fazendo isso. Obrigada, universo, pela oportunidade, pela chance de fazer chegar tudo isso que a gente está vibrando agora nessas pessoas. Somos todos irmãos vibrando em rede. Muito bem. Que a nossa caminhada seja em paz, que a nossa quinta-feira seja abençoada. Abençoada pelos planetas, abençoada pelo cosmos, abençoada por cada elemento da natureza. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Cara, amanhã começa aqui no Rio mais um momento muito tenso de lockdown. Oi, Mandar mais um amiga? suco. Tá me ouvindo bem? Tô, agora eu Tá tô. bom? Quando a gente bate falando, não dá pra ouvir, por isso que eu pergunto sempre de novo. Pode falar. É, me veio de reforçar, assim, mais um acolhimento para as crianças que estão nascendo e se desenvolvendo nesse momento, que é um momento tão único e em que a psicosfera está densa e que também, para haver esse equilíbrio, está se nascendo crianças, desenvolvendo crianças com é, Nossa, perfeito. capacidades mais ampliadas, uma sensibilidade mais ampliada para lidar e para ensinar e para aprender sobre isso que a gente está passando. Porque Perfeito. nós nascemos em um outro mundo, a minha geração de 30 anos, né? Então nós nascemos sem a internet, sem o celular e sem a pandemia. E essas crianças já nasceram incluídas nessa tecnologia e agora com esse fator da pandemia. Então são crianças totalmente diferentes das crianças que nós fomos. E são crianças totalmente diferentes das crianças que foram os pais dessas crianças. Então, levar uma fagulha de luz no sentido de força e acolhimento para essas crianças que estão se desenvolvendo de uma forma muito diferenciada. Provavelmente estão sentindo essa pandemia de uma forma que só uma criança consegue sentir. Então, é preciso um olhar muito compreensivo para as crianças nesse momento, É né? mesmo. É, hoje, que se fala de espiritualidade, de desenvolvimento de capacidades é, metafísicas, né? De assuntos assim como clarividência, como uma É. espiritualidade mais aflorada, enfim, um Pra contato com a gente já é um espiritualidade. desafio discernir o que é nosso e o que não é nosso. Imagina para um ser que tem pouquíssimas referências, né? Sim, é um Sim, super desafio. é um super desafio. Então, assim, que essas famílias possam acolher essas crianças mesmo, dar amor, dar afeto, dar um olhar de compreensão, porque essas crianças, com certeza, são muito diferentes dos adultos, né? Sim, Então, é necessário que a gente faça esse olhar, assim, em respeito ao diferente, em isso. acolhimento ao diferente, as manifestações, né? Às vezes daquela sensibilidade que a gente já perdeu, que a gente não está conectado com ela, e que a criança está. Então, É, mais para a gente ir também abrindo o nosso ser para acolher essas crianças, porque a gente também pode fazer isso, né? As mães, as tias, né? As amigas, então assim a gente também tem papéis, as madrinhas. Então, de uma forma ou de outra, a gente também pode se abrir para ser tocado por essas crianças e para permitir que elas também nos ensinem algo, que a gente também ensine algo a elas de bom, de construtivo, de amor. É um perfeito. momento muito especial, gente. Muito. É um momento mesmo para você se voltar para fazer o bem, né? É um momento único, você não sabe o que será do amanhã. Então, se você quer ligar para uma pessoa ali, sabe, assim, se você não fique naquela que antes o nosso cérebro era programado a ser, não vou ligar não, né, porque a pessoa é isso, porque antes a gente tinha tempo, a É gente entrar tinha nos outra, joguinhos, né? a gente não tinha uma morte tão iminente, assim, a gente não pensava sobre isso, pelo menos. E agora, com isso tudo acontecendo, a gente sabe que se a gente quer ligar para alguém, talvez seja nossa responsabilidade mesmo ligar, assim, né? É, Porque a gente está isso. pensando sobre Assumir isso isso. e a gente É, está tendo a clareza
para saber, Parar de olha, esperar, não né? vou Parar de deixar de esperar. ligar para essa pessoa porque eu acho que, né, eu vou ligar, vou dizer um oi, vou Porque mandar eu uma quero mensagem, ligar, é. Porque eu estou sentindo vou vontade de causar ligar. isso. Tem uma frase que está correndo no Instagram, é mais ou menos assim, não sei se é trate as pessoas bem, porque nem todas as pessoas não estão bem, alguma coisa desse tipo. Então, a gente É, não sabe como as pessoas estão nesse momento. Muita gente não está bem mesmo. Aliás, é. né? E Olha tem que muita todos gente nós que finge estamos bem, tá? sofrendo Ainda com isso, tem isso. assim, né? Tem gente que claramente não está bem, mas tem muita gente que finge bem, que parece que está bem, mas por dentro não está bem. Então, sim, essa Então, tem gentileza duas é muito coisas também. importante. Tem isso, tem aquela preocupação que a gente tem, que às vezes é muito mental, e também não vai levar a gente num lugar bacana, que a gente vai deixar de construir algo bom, porque a gente só se preocupa com o outro, com o momento do outro. Isso também não é legal. Mas tem aquela preocupação que é aquele chamado do coração, que é quando você se lembra de alguém, né? Que é quando você tem vontade de retomar algum contato. Não por uma coisa negativa, mas por algo positivo que está aparecendo ali. Essa é a parte bacana que a gente tem. É Porque isso. muitas vezes a gente ouve a parte em que a parte negativa, no sentido assim, por que que o outro está fazendo isso? E já começa a julgar, né? Ah, mas eu no lugar dele não faria isso. E aí você estabelece uma relação de afeto com esse outro a partir de um lugar que não vai te trazer nada, nada de bom. Então, Sim. começar a gente a se afinar como é que a gente está conversando com o outro, se preocupando com o outro, cuidando do outro, a partir de qual lugar? A partir de qual lugar? Fui, né? Se a gente Fui. está olhando para isso com a responsabilidade que deveria, né? Super foi. Eu quero só fazer um complemento, né? Ao longo do dia, a gente tem esse hábito de retomar a oração internamente, né? E mandar essa energia. Eu queria colocar também no grupo as crianças que estão doentes agora, né? As crianças que já estavam na pandemia e continuam. Crianças que estão fazendo tratamento, crianças que moram em hospitais, por causa disso, e as crianças que estão com Covid. Vamos também colocar elas nesses pensamentos de boas energias, de fé, ao longo do dia. Muito obrigada por dividirem comigo essa oração. Eu fiquei muito emocionada. Acho que tem gente por aí que também está bem emocionada. Eu consegui sentir essa energia dessas pessoas que estavam precisando e como isso tudo chegou nelas. Deixa eu ler aqui o comentário da Glória, que respondendo sobre o que eu falei lá no início da GE. Muito pelo contrário, eu tenho buscado com a GE o Deus que eu só falava e que, na verdade, esquecia, que já morava dentro de mim. Neste grupo, tenho resgatado minha fé adormecida. Falar Deus é mais fácil do que sentir Deus. Ai, Glória, que coisa maravilhosa. Ai, muito obrigada, gratidão gigante, assim, que bom que a gente está conseguindo desempenhar isso de uma forma muito natural para você. Fico feliz, que bom. Eu concordo plenamente. Falar Deus é muito fácil, sentir é muito mais profundo do que, né? Do que costuma ser, né? As orações decoradas, né? Gratidão. Esse é um ponto assim, né, que a Glória traz. Não importa como chamamos Deus, não, também, né? Assim, não importa como que a gente se refere a Ele, porque o importante é a gente realmente sentir essa morada dele em nós, que é o que ela fala. É. Então, gente, assim, por vezes, é, sabe, não sei, assim, por vezes também a gente vai falar de Deus, vai Não, chamar não Deus. é uma Também coisa que não o jeito de acontece, falar. sim. Quando Sim, você a gente falou já do falou. plano, né? É, Será que, assim, eu acho que o apontamento dessa pessoa foi muito interessante para a gente trazer isso muito. para discussão, né? E para a gente olhar também para como a gente está fazendo essa prática, que é legal a gente, vez ou outra, revisitar isso, como que a gente faz, como que a gente transmite. E também para a gente chegar até a essa reflexão, né? Porque nós estamos concluindo que o importante é você emanar a sua intenção desde o seu coração, se conectar com essa força e realmente se ligar na espiritualidade. É. Então, A gente já falou quem isso aqui, chama inclusive, de Deus, quem que chama de de universo é o criação, universo, de criação, deusa é a criação, deusa, universo, fonte criadora. É isso. Que fé é saber, né? A gente já falou isso aqui, não é essa frase novidade. agora, amiga, É, saber. Olha, tem é, mais gente que contribuiu aqui. A Lu, é mais do que acreditar, é saber, né? É um negócio tão forte que você tem certeza, você sente. Então é isso. Eu não acredito, eu sei. Isso é fé. Porque no momento da provação, no momento que você está vivendo o caos, né, interno, nesse momento que você precisa agarrar na fé. É nesse. É usar as ferramentas, é orar e acreditar em você, no seu potencial, acreditar no que você está desenvolvendo, mesmo que seja uma sementinha ainda, porque a semente precisa ter muita força para virar broto. Muita, senão ela não vira. Então, que nós nossa, conseguimos. isso é maravilhoso que você falou. Ai, gente, a semente, ela contém um potencial. Ela contém tudo que ela precisa. Ela já tem a programação dela, não é? Tudo. A semente já é árvore. Tem Nós noção somos disso? sementes. A gente tem que cuidar, regar, dar o sol necessário. Ai, Ai, perfeito. lindo. Leia aí, amiga. Vamos ler aqui? A Lu disse: cheguei por aqui agora, mas também não me incomoda, não. Acho que está implícito.
Mesmo eu, particularmente, fazendo referência nas minhas orações particulares, nem percebi que vocês não mencionaram. Gratidão, Lu, pelo comentário. É isso, e a É, gente menciona, já teve outras que a gente mencionou, que a gente pediu clareza, que o universo consiga entregar pra gente clareza, mostrar pra gente com discernimento o que precisa ser visto. A gente já mencionou, mas é isso, tá tudo bem. É que eu achei interessante a gente falar sobre isso também, pra ver o que que vocês pensavam. E, e é, simplesmente é. Vamos para a nossa leitura. Depois vamos. dessa manhã já começando abençoadamente. Que coisa boa. Que delícia. A gente está na pergunta, eu acho que 207, mas tenho dúvidas. Pois é, a gente leu. Parecenças. São semelhanças físicas e morais que está escrito no livro. Eu acho que é É, isso mesmo. então é isso. No meu tá parecenças físicas e morais, que é a mesma coisa. 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Aqui está pela analogia dos pendores, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Depois eu penso sobre isso, mas o seu é mais claro. 208. Nenhuma influência, perdão, exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Nossa, vamos lá. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Nossa, Gente, não é o que a gente está nossa, a gente tá falando. Eu tô olhando te para falando que é um negócio muito doido que acontece com a gente com esse livro. Nossa, sério, eu A fico gente só assim, usou meu esse Deus. termo da parte educacional, né? A gente usou Total, mais a mas parte do né? amor, do acolhimento, mas é sobre isso. É sobre isso, claro. Aqui no meu tá, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. É um desempenho. É uma missão. É Você uma vai missão. usar sua energia, empenhar sua energia na criação de uma vida, né? Na Por isso tem que ser transmissão, tanta na responsabilidade. transmissão da sua influência, na transmissão dos seus valores para aqueles filhos. É isso. Que valores são esses, né? 2009. Sempre lembrando que é importante ter uma amorosidade, porque é, a criança, todos nós só aprendemos quando estamos ligados com afeto naquilo. Então, se não existir o afeto, é muito difícil ter aprendizagem, porque não tem a ligação. O afeto é o que liga. Igual na escola, às vezes a gente, por gostar de uma determinada, um determinado professor, a gente aprende mais a matéria. Ou a gente se sente mais assim, motivado. Né? É. Por isso que Ah, que o amor tem que andar junto com a educação. nossa, Porque senão você fica perfeito só num isso, lugar assim, cara. de cobrança, você tem que fazer desse jeito, mas o que você está dando, Nossa, perfeito, amigo. Que clareza é isso. O amor precisa andar junto da educação. Nossa. Eu tenho uma sogra psicopedagoga e ela trabalha com crianças especiais, autistas, com síndrome de Down e por aí vai. E ela tem um amor tão grande pelo que ela faz exatamente isso. Ela ensina ligada, conectada pelo afeto. E é um respeito, né, que se cria. É muito bonito. Não tem como mesmo desvincular a educação do amor. Não tem. E educar é um ato de coragem, né? Vamos combinar? Ó, terça-feira nossa oração vai ser para os professores. Pronto, já entendi. É, 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E, frequentemente, Deus os concede. Uau, uau, Avisa lá no 210. MEC, o Gabo comentou. O que que Avisa vai? no MEC, Avisa lá no Mac. Ah, né, o que Gabo? que você falou A lindo, gente tem que Gabo? Foi conversar com a nossa mal. família, né, gente? Isso aí é outro assunto. Nem falo. É, ô Gabo, por favor, fala o que que você falou que é lindo, que o negócio aqui não rodou, tem hora que meu negócio de comentário não sobe. Aí eu não peguei na hora. 210. Não. Fala aí, mas eu fiquei com a impressão que era sobre a reflexão do amor e a educação. Ah, é, deve ser isso mesmo, verdade. É, Tá vendo, 210. gente? O espírito mal pode pedir por pais bons, na esperança que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. É isso mesmo, lindo o que a Júnia disse sobre a educação, que disse que a educação precisa de amor.
É isso. Precisa. E é Vamos muito honrar. doido, né? Porque a gente dá o que a gente tem. Tô pensando aqui, muitos desses pais vieram de uma educação em que a, a existência dessa criança não era qualificada, né? Vamos falar assim. É como se a criança não tivesse querer, a criança não, a criança é criança, criança nesse lugar de pequeno, de inútil, de, sabe? Então, tipo, muitos Uhum. desses pais não tiveram esse amor e esse afeto, e aí eles tiveram essas crianças que não sabem reproduzir porque elas não conseguem dar o que elas não têm, que são esses pais de hoje, né? A criança começou a ser vista com mais importância, né? Sem ser mais uma pessoa para ajudar em casa, nas tarefas de casa, ou para cuidar dos próprios irmãos, ou para trabalhar e tal, na geração dos nossos pais que começou, né? Mas olha que coisa. Aí, enfim, é porque é confuso essa coisa das idades das gerações, mas só para chegar nesse lugar que é desafiador dar o que não teve. É isso. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Olha Então, isso. Então não né, adianta você ficar vamos, pensando e orando por uma alma, por um espírito assim ou assado antes de ter o filho, né? Você pode depois orar para que seja melhor e para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível, mas você não escolhe. A gente não escolhe a alma do filho. Que bom, né? De certa forma, essa é porque uma senão ia virar informação muito bagunça. importante com os Oi? conhecimentos atuais. Essa é uma informação muito importante. Bom dia, É, Jande. Bom dia, Alan. Bom dia, Juliana. Bem-vindos. A gente está aqui na bom dia. GE, Grupo de Estudos Espiritualistas, toda terça, quarta e quinta, 6 e 1 da manhã. A gente está lendo nesse momento o Livro dos Espíritos. Fala, Ju. Assim, não, eu falei que essa é uma informação importante que, que complementa as outras informações que a gente já tem, porque hoje já se fala, né, que os pais fazem um acordo espiritual para conceber os filhos, né, tem toda essa questão de trazer mais consciência para a maternidade, para a paternidade, é, essa ligação, né, histórias que a gente sabe, ligações de espíritos, ligações de alma, mas tem isso, a gente não escolhe, É, né, e aqui é um demarcador importante, porque conforme a gente vai avançando nos conhecimentos, é, a gente vai tendo mais acesso ao mundo espiritual também. sim. Então, assim, não dá para manipular tudo, assim, não dá para você é, escolher tudo como tem que ser, essas coisas. É, Existem a gente leis não que tem realmente controle. estão fora do nosso controle. Por mais que a gente deseje muito, né, reze muito, enfim, vai vir o que tiver dentro da lei divina. É, é. E tem muita coisa também dentro dessa coisa do controle, né? Que não adianta. Não adianta. Você pode até fazer alguma coisa para conseguir algo que você quer e burlar as leis, mas tem volta. A conta vem, sabe? É mais ou menos isso. A conta sempre vem. Uhum. Então tem que pensar bem no que vale a pena, no que não vale. Em geral, ter paciência é o que vale a pena. E agir com amorosidade, é isso que vale. Porque a Trabalhar gente na tem que lembrar manutenção da no paciência. versículo 210 que nada tem a se fazer em relação à escolha do espírito. É, nada. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Nada tem. 210. Não. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. 212. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crenças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Nas, nas crianças, né? Acho que ele estava falando de crianças. Aqui eu li crianças, porque aqui está escrito com E, crianças. Mas agora que eu entendi a pergunta. Se há dois espíritos ou duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tem um nome isso, me esqueci agora. Tem um nome. Tá. E aí ele explica Que são que, duas almas, né? que são duas almas. Isso. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Ai, que lindo. No É o palco gêmeo da vida. siamês lá. Isso, siameses, isso. Glória e Gabo aqui, ó. Acertaram isso aí, mesmo. Gente, no palco da vida, olha só o espírito da verdade mandando essa, de que isso aqui é tudo um teatro mesmo. Aí no seu tá teatro, né? No meu tá palco.
né? 214. Da Que se atuação. deve. É, atuação. Que doideira. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí, eles estão em seu meio. Ai, gente, não precisava disso, né? Nossa, que Ana Laura, como é que você vai fazer com isso? A pessoa que reclama que está no Brasil, né? Que o Brasil isso, que o brasileiro aquilo, não tem educação. Aí, ó, tá explicado aqui. Trabalhe-se, ou ano, ou corra. Ai, Júnior, não te aguento. Ai, dá mais exemplos, isso acontece, vamos pensar. Gente, que interessantíssimo isso. Então, eu pensei muito também nas irmãs de alma que a gente fala, né? Porque é um negócio que a gente traz, o espírito simpatiza muito. E aí, essa afinidade é maior do que qualquer outra coisa. Então, sim, são famílias espirituais, né? É família para diferente dessa coisa consanguínea, né? Porque ele fala aqui da similaridade, disso de Então você é isso, assim, a gente simpatizar. pode nascer, vamos pensar na questão das leis, né? A gente, em tese, poderia nascer com qualquer nacionalidade, é ele que está falando. Mas a gente nasce com aquela Tá nacionalidade, falhando, não deu pra ouvir, não. né? Aí, vai. Melhorou? Deixa eu ver se eu compreendo o que ele está dizendo a respeito das leis. Em tese, a gente poderia nascer com qualquer nacionalidade, sendo que a gente nasce com a nacionalidade, né, ou seja, pertencente a um povo com o qual a gente se afina, com o qual a gente se assemelha, espiritualmente falando. Sim. É isso? Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. É, por E isso aí, que não é em lógico, vão. Sim, diferenças sim. graduais, né? Assim, é Ter igual numa nascido família, a aqui, eu. pessoa pensa super diferente de outra e pode vir estar fazendo um resgate e tal, mas é, é isso, gente. Né? A gente escolhe por afinidade. Escolhe não. Ai, muito bom, isso é interessantíssimo. Inclusive, escolhe sair, porque tem gente que não consegue ficar, né, no seu lugar de origem, seja na cidade, seja no país, no estado, e aí a gente muda, né? E aí é isso, quando a pessoa se obriga a ficar no E afina local, com o outro, né? e quando a pessoa se obriga a ficar num local que ela não se sente bem, seja por qualquer coisa, né, por uma obrigação emocional, em várias questões, ela também vai sofrer as consequências disso, né, dessa escolha, de ficar onde ela não enxerga seus pares, vamos dizer assim. 216. Em suas novas experiências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas, em si melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor para seus gostos serão diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Tendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Aperfeiçoamento notável que lhe haja mudado completamente de caráter, portanto, de orgulhoso e mal, orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Muito bom. Que horas são, amiga? Por favor. 8 para 7. 8 para 7. Ok, dá 9 para ler para mais 7. uma. Gente, peraí, assim, deixa eu assimilar, porque agora eu senti que teve bastante informação depois dessa do povo. Acho que eu, né? Enfim, É, só, tá só ver picotando para com eu coisa que eu não assimilando no consigo sentido entender. de que existe uma Tá, evolução. tá todo Oi, mundo amigo? ouvindo bem? Sou só eu que tô com problemas? Como que vocês estão ouvindo, gente? Fala aí, por favor. Tá picotando? Pra mim tá picotando bastante. A imagem da Júnia tá até pixelada. Aqui, para mim, eu me vejo normal, assim. Tá, fala, amiga. Não, só fazer uma adendo nessa questão da evolução, do desenvolvimento, né? Assim como a pessoa pode sair de onde ela nasceu, se ela se afinar com outras culturas, a imagem dela está ruim, mas o som ok. A transmissão da Júnior está com baixa qualidade, mas áudio bom. Uai, gente, o que será, hein? É, não sei. Será que eu ponho no 3G, no 4G?
Será? E se você colocar e cair? É pior, a gente pode perder o vídeo. Ah, tá. Vai, prossiga. Vamos ver o que que Aqui vira. estou repassando Tecnologia. isso, né? E a gente vai se afinando, né? E assim moralmente também. Você vai mudando com as aprendizagens, você vai mudando o seu caráter. Só para assimilar. É, Né? você vai se abrindo para isso e com certeza o seu caráter. Quer dizer, é bom isso, ler isso também, porque dá uma esperança, né? Que tem gente que você acha que Claro. é uma alma perdida. Aí você lê isso e fala assim, não, todo mundo tem jeito. E Deus a Deus, ao universo, misericordioso, não é mesmo? Tem gente que eu falo, porque assim, a gente não tem que ficar sentindo pena nem dó de ninguém. Cada um sabe dos desafios que está travando, conscientemente ou inconscientemente, mas sabe. Aí isso é uma responsabilidade da pessoa. Quando a gente sente essa pena, ah, tadinho, não sei o quê, a gente enfraquece a pessoa. A gente realmente enfraquece. É como se a gente não acreditasse que ela fosse capaz. Tenho dó, tenho pena. Então, assim, toda vez que vocês perceberem que isso está acontecendo, cancelem esse sentimento e troquem ele por compaixão. Na compaixão, você acredita que é possível. Você acredita na misericórdia, sabe? E nesse amor que pode brotar, e nessa pessoa, em acontecer alguma coisa que ela vai passar a enxergar de outro jeito a vida, e ela vai abrir espaço para o que precisa, e por aí vai. Então, sim, é importante a gente ler isso para ter certeza absoluta de que as almas podem melhorar seu caráter. 217. E o caráter físico de suas existências pretéritas conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto, e é com fundamento que se designam os olhos como o espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito, muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores podem, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma, numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam, muitas vezes, os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto, e mesmo ao conjunto de maneiras, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que, sob o vestuário de um grande senhor, vêem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia. Deve ser ignorância, alguma coisa assim. É, certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, se não como um reflexo do que foi o espírito? É isso. Acho que a gente falou um pouco disso, né? Já, inclusive. Não nessa profundidade, mas já. É, e traz umas coisas, né? Tipo, sobre a manifestação. É, o corpo físico, ele também apresenta uma forma de desafio, né? Para esse espírito. Porque, por exemplo, cada pessoa ela é vinculada a alguns estereótipos. Eu já ouvi de uma mulher, por exemplo, que ela sofre muito por ter a aparência que ela tem. E ela é linda. Porque ela é pré-julgada como uma pessoa é, que tem mais recursos, que, que não é inteligente, que é como uma pessoa superficial, sabe? Então, assim, a gente também precisa lidar com com os desafios que o nosso corpo físico traz, né? Seja Uhum. por aceitação, seja por preconceitos, tem muita coisa envolvida, com certeza. E não tem nada a Sim. ver, esse negócio de não julgar um livro pela capa, vale com relação ao espírito e ao corpo. Não tem nada a ver. Pode ser uma pessoa linda com uma alma estragada, como pode ser uma pessoa fora dos padrões com uma alma maravilhosa, Uhum. né? Sim. Pensando. Ideias inatas?
Ou a gente vai É, a gente encerrar? começa na semana que vem, 10 Nacas. Também Agora acho. nós estamos batendo às 7 horas. Uh! Tempo certinho, hein? Gente, Certo? muito obrigada. Oi, Lightboy, bem-vindo. A gente tá acabando agora, que pena, mas terça que vem estaremos aqui novamente. Hein? Gente, muito